Patrocinador Evolução Centro Tecnológico Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação, onde a sua evolução é a nossa meta. Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Educa Evolução. É um prazer ter todos vocês aqui conosco e, como sempre, em todos os nossos episódios, nós trazemos aqui convidados mais do que especiais e trazendo assuntos muito relevantes, principalmente falando sobre educação, sobre futuro e também, por que não dizer, o futuro da educação, juntando esses dois temas. Tenho aqui ao meu lado o João Moura, que é o nosso comentarista, que vai trazer aqui uma visão de maêutica sobre todos os assuntos que nós vamos falar. João, boa tarde. Eu estou muito empolgado com o assunto de hoje, sobre o que nós vamos tratar. Boa tarde, Edson. Boa tarde aos nossos telespectadores, né? Hoje nós temos um convidado aqui muito importante. Para mim, pelo menos, né? Fazia bastante tempo que eu não ouvia. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, nós trabalhamos juntos, né? Na educação. Foi muito bacana. E se nós estamos buscando tratar sobre assuntos, sobre a evolução do futuro, né, o que está para acontecer, a gente costuma dizer que o hoje já é o futuro, né? Nós construímos o futuro já trabalhando o hoje. E isso é como se fosse uma escrita, né? Nós estamos escrevendo um futuro que está para acontecer. E nada melhor que trazer alguém que sabe escrever, né? Alguém que já está lidando com esse tipo de assunto há bastante tempo. E essa pessoa que eu gostaria que você chamasse, tá, Edson? É uma pessoa especial justamente por isso, porque é uma pessoa que já conhece um pouco sobre maêutica, né? Estivemos juntos por algum tempo, e trazer nada mais do que a arte de fazer nascer as ideias. Né, o que é que a gente tenta trazer no nosso dia a dia, construir no nosso dia a dia, né, uma nova ideia, né, um novo meio para construir algo que às vezes a gente coloca na nossa cabeça que não vai dar certo, e através de nós trabalharmos a ideia, essa coisa pode acontecer. Tá? Faço os votos, né, de que você faça aí uma boa apresentação. Muito bom. Obrigado, João. Olha só, então o nosso convidado de hoje, ele é palestrante, ele é professor e é o presidente da Academia Sorocabana de Letras. Professor, seja muito bem-vindo, quero que o senhor se apresente aí para todos os nossos espectadores. É o Antônio Luiz Ponte. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui nessa tarde. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade, estou entre amigos aqui, obrigado, Edson, pela apresentação. O João é muito simpático, ele fala que eu que escrevo, ele escreveu muito mais do que eu, acho que já. E a gente trabalhou juntos realmente num colégio técnico aqui em Sorocaba e falávamos sobre maêutica. E a maêutica para nós foi um fundamento importante, porque a gente vai evoluindo de acordo com algumas coisas que parecem que são novas e são coisas de 5.000 anos atrás. Então, essa expectativa é que ele traz hoje de poder trazer para a Academia Sorocabana de Letras, inclusive, o potencial que nós temos de deslumbrar o mundo de uma forma mais adequada do que eu estava fazendo. Né? Então, a gente quer renovar, inovar. E a inovação, a maêutica traz um fundamento muito grande. Professor, já quero começar aqui, né, trazendo um pensamento meu, né? A escrita em si, acho que o senhor domina muito bem esse conhecimento, é uma forma da gente registrar o pensamento humano desde sempre, né? Então, se a gente olha na pré-história, por exemplo, a gente vê as artes rupestres lá, né? O homem tentando escrever uma história de alguma forma. E até hoje, nós de alguma forma tentamos decodificar essas informações e tentar fazer a leitura desses registros, os egípcios, né? E depois vem descendo aí para os escribas, né? Até a atualidade. O senhor acha que essa tendência de a gente procurar sempre registrar a história humana, queria que o senhor trouxesse essa visão, né? O que o senhor pensa a respeito disso, essa visão mais ampla da escrita? Nós temos, assim, a história é difícil de contar porque as testemunhas não existem, né? Sim. Você busca através de pesquisa, as pessoas envolvidas com os temas históricos buscam trazer uma realidade que ninguém viveu. A realidade é essa, ninguém viveu aquela realidade. Se pressupõe que seria aquilo.
mas desde os sumérios, né, que nós temos cuneiformes, né, a escrita cuneiforme, e a transmissão daquilo que o homem realiza. Uhum. Então, o homem, para se realizar efetivamente, ele tem que demonstrar, deixar algum legado. E esse legado, sem a escrita, seria impossível, né? E aí começa a evolução. Realmente, se passou aí pelos povos todos, né? E a gente vê que, até chegar à escrita que nós conhecemos hoje, quantos milhares de anos foram, não? É uma evolução. E isso realmente, a alma do ser humano não seria transmitida se não fosse através da leitura e da possibilidade da escrita. É isso. Bom, hoje eu tô entre perdão, né? Tô entre escritores aqui, né? Meu Deus do céu. Menos. Então, Menos. pessoas aí que dominam a arte da escrita. O senhor pode falar para a gente como é que funciona a academia hoje? Sem problema. A academia, na verdade, é uma entidade que tem 46 anos de fundação já. Uhum. Ela foi fundada em 79, né? Dia 26 de maio de 79. E através de um grupo de 14 pessoas. Né? Esse grupo se reuniu lá aqui, talvez o João se lembre, do Ipanema Clube. Né? E foi ali na instalação do Ipanema Clube que foi iniciado a academia, o início da Academia Sorocaba de Letras se deu ali. O propósito da academia é a divulgação da literatura, das letras, né? Das artes e também de tudo que se relaciona a elas. Sim. Né? Tudo que se relaciona com cultura tem a ver com a Academia Sorocaba de Letras. E esse é o propósito fundamental, porque nós não temos nenhum tipo de restrição, tanto sexual como política, como partidária. Para nós não interessa nada disso. Interessa que a pessoa se envolva com a literatura, com a leitura, né? Com as artes, e faça desse trabalho um mecanismo de evolução para a própria sociedade. Essa é a razão de ser da academia. Bom, o que eu queria saber com o senhor é como que a academia, a visão que o senhor tem em relação ao momento atual, né? A gente está numa fase que a gente utiliza muito a tecnologia para tudo, né? Hoje, talvez a gente esteja até perdendo um pouco, né, a questão da escrita. Até a escrita, tem hora que a gente tem que parar, pensar como é que escreve tal palavra, porque nós já nos acostumamos tanto com o editor do celular, que já faz isso automaticamente, que a gente começa a perder, né, o manual da coisa, né? Como é que o senhor enxerga isso? Veja, é assim, né? Na realidade, nós estamos perdendo uma capacidade muito importante. Nossa, veja, quando vocês pegam um texto, já começou nos e-mails. Né? Sim. O e-mail começou a abreviar as palavras. De repente, veio para o WhatsApp, né? WhatsApp, essas mídias sociais, e cada vez mais reduzida a coisa. Abreviando cada vez mais as coisas. Isso vai fazendo com que as pessoas percam o hábito de buscar saber do que se trata cada palavra, essencialmente o que significa cada palavra. Sim. Né? As pessoas têm, vejo, quando a gente trabalhava na Caixa Estadual, por exemplo, a gente decorava o número das contas de todo mundo, o número de telefone de todo mundo. Se a gente, hoje aqui, nessa sala, se alguém falar assim, olha, qual que é o telefone da minha mãe, por exemplo? O celular da minha mãe. Impossível. Se não tiver o seu celular na mão, ele não vai conseguir lembrar. Por quê? Porque não está utilizando aquela capacidade. Né? E isto afeta. Tanto que tem pesquisa. A gente nunca sabe como são feitas essas pesquisas. Que dizem que pela primeira vez a população que está nascendo de um tempo para cá está menos preparada do que a população de décadas anteriores. Isso pode ser verdade? Pode ser que sim. Mas tem uma razão que isso tem um fundamento, que é exatamente isso, que as pessoas não estão mais se preocupando com o todo. Se preocupam em estabelecer uma imagem, estabelecer um contato visual, e esquece de interpretação de texto, esquece de saber exatamente o que a pessoa quis dizer. Sim. Aliás, tem umas palestras muito interessantes. Nós estávamos comentando um outro dia sobre alguns filósofos, né, o Clóvis deles, né? Que o Clóvis tem uma parada sensacional a respeito. Ele fala sobre matemática, o teorema de Pitágoras. E ele fala, a pessoa tem que tirar o traseiro do
da cadeira e procurar saber do que se trata. Porque não é possível o cara lá, 5.000 anos atrás, desenvolveu o teorema, deu o show pronto e a pessoa não consegue usar. O que você acha de coisa dessa? Onde que está a conectividade humana, né? A evolução humana? Isso é preocupante, isso é preocupante. Então, eu acredito que a tecnologia veio para auxiliar. Sim. Quando ela passa a ser o alvo principal, ela deixa de auxiliar, ela passa a prejudicar. O livro em si, né, é algo que antigamente você precisava ir até uma biblioteca, ir até uma prateleira, procurar o livro específico, né? Hoje nós temos aqui um celular que você tem acesso aí a milhares e milhares de livros do mundo todo, né? E era para ter um aumento, né, Sim. da habilidade da leitura, e no fim acaba acontecendo o Mas é falta do contrário. exercício. Isso tira também a capacidade de pesquisa, né? É. Porque antes você ia lá, você tinha que pegar tantos livros, ler vários livros, pesquisar, fazer a pesquisa. Hoje você entra no chat GPT, muitos acabam acreditando na primeira informação que vem, sem pesquisa. E não tem critério. Não existe critério. Como que você sabe? O que eu comentei já no começo. Como que eu sei que aquela pesquisa é verdadeira ou não? Como que foi feita? Eu vi em algum lugar quantas mil pessoas foram entrevistadas? Quais são as variações que tiveram? Não temos nada. A gente está confiando. Uhum. E podemos confiar sim. Sócrates já dizia, né, 400 anos antes de Cristo, que ele sabia que nada sabia, né? Quer dizer, dizem que isso é uma fala de Sócrates, mas não é comprovadamente, a gente não consegue dizer se realmente essa Tem frase testemunha. né, se é de Sócrates. Mas vamos imaginar se fosse. Então, quer dizer, se naquela época as pessoas já não davam tudo pronto, né, ele mesmo instigava o jovem a pesquisar, a avaliar questões antes de responder, né? Hoje nós estamos perdendo um pouco disso, né? Porque tudo que nós tivemos com a evolução de lá para cá, etc., nada mais é do que uma releitura, né? E aí a gente passa a pensar aqui, vamos pensar, será que essa evolução em relação ao estudo, né? Todas essas novas tecnologias, nós estamos aí construindo um novo, ou nós estamos ainda presos no passado, onde há essa evolução, poucos conhecem ou poucos conseguem desenvolver corretamente através de pesquisa, do entendimento. Porque uma verdade pode ser construída com fragmentos de verdade, e a maioria está por baixo, como a parte mais densa da mentira, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes, uns fragmentos de verdade que são colocados, ele transparece muito mais, e uma grande mentira pode ser construída como uma verdade, porque foi mais intenso os fragmentos da verdade, e aquela grandeza da mentira ainda está submersa, né? Como uma ponta do iceberg, né? 20% a gente vê, 80% está submerso. Não sei se vocês estão entendendo, se está complexo. Ok, mas é por aí mesmo. Você lembra que nós tínhamos a Barça? Sim. Enciclopédia Barça. Uhum. Eram, não lembro, 16, 18, não lembro exatamente porque era de A a Z. Tá? Então, você precisava pesquisar alguma coisa, você tinha que pesquisar, buscar primeiro no geral, né? Onde estaria os volumes correspondentes. E filtrando, né? E filtrando para poder... Isso desenvolvia o cérebro, a capacidade mental da pessoa, é evidente que desenvolvia. Agora, quando você recebe tudo pronto, qual que é a possibilidade de você refletir a respeito? Diminui muito. As pessoas se tornam muito passivas, né? Exatamente. Só recebem ali o conteúdo pronto e pronto. Tá tudo ok. Daí chega lá aqueles famosos agitadores da internet, etc., que ficam lá, olha, siga esse caminho que você vai ficar rico, siga esse caminho que você vai ficar forte, siga esse caminho que você vai ficar livre de problema. E isso é extremamente atrativo, né? E a pessoa se sente atraída exatamente por causa disso, porque ela está escutando o que ela quer ser na realidade. E aí ela fala, não, esse cara tem razão. Mas que razão? Procurou, de repente o cara está se matando. Hoje a gente ouve muito falar sobre escrita persuasiva, a gente ouve muito sobre o conteúdo que atrai, e na verdade é só uma isca, né? Sim. Porque o conteúdo mesmo é algo que a gente sempre fala aqui a respeito disso, que é algo muito superficial, né?
é algo para atrair a atenção, só que uma vez que a atenção está atraída ali é o suficiente, né? Vira um simples negócio. Uhum. Não, é um negócio. A pessoa quer ganhar o seu dinheiro. Não se tem nada contra isso, porém, é um negócio. Ela está tentando colocar na cabeça de alguém que aquilo funciona. E nem ela sabe se funciona efetivamente. Sim. Porque para poder falar que funciona, a pessoa tem que ter experimentado. Uhum. É a mesma coisa que ele está falando ali a respeito da literatura. Se a pessoa não ler um livro, como que ela vai interpretar o texto? Qual é a Até porque possibilidade disso? E também, né, Edson, como é que a pessoa pode refutar um ou outro autor se não leu? Apenas cria o estigma de que aquele autor está falando besteira, que ele não concorda, mas por marianismo. Maria vai com as outras. Tipo, ouviu dizer. Então, para você criticar, por exemplo, eu vou falar aqui abertamente, de repente algumas pessoas talvez não vão concordar, mas vou falar abertamente. Uhum. Você vai falar, por exemplo, sobre Nietzsche, você vai falar sobre Karl Marx, mesmo que você não concorde. Eu sou um cara que tem as ideias de Karl Marx não me atingem. Eu não concordo. Porém, eu precisei ler ele para poder entender. Agora, como é que eu vou criticar ele sem ter lido antes? Não, mas essa é a norma, Paulo. Entendeu? Porque a polarização se dá em função disso. Uhum. Eu acredito no meu time, você acredita no seu time. Nós não conseguimos discutir a respeito dessa situação. Sim. É simplesmente uma ideia que já está... É só o que eu ouvi falar, né? Então, os fragmentos viram uma muda e caroço. Porque daí a pessoa quer ter razão, o outro quer ter razão. Na verdade, ninguém tem razão. E a discussão é infinita. Pelo menos na minha visão no passado, quero ver se o senhor concorda ou não, como que funciona? Uma pessoa ela tem uma experiência de vida, né, o vivencial de algo, né, os prós e os contras, e depois de anos sobre aquilo, ele faz a sua reflexão e escreve um livro a respeito. Hoje a gente joga numa ferramenta de inteligência artificial e fala, crie para mim 10 razões para tal coisa. E ela faz Ela vai aquilo fazer exatamente. baseado em algoritmo, né? E não só isso, instantâneo. Né? Instantâneo. Você fez, pum, já está aparecendo. Eu costumo dizer que ChatGPT é uma evolução do Google. Porque antigamente nós deixamos de ir na biblioteca, deixamos por causa do Google. Sim. Porque o Google você encontrava, você não deixava de fazer pesquisa, você tinha que pegar um PDF, você tinha que baixar, você tinha que fazer uma pesquisa. Hoje o que acontece? O ChatGPT, ele faz isso por você, ele vai lá e ele busca informação pronta para você. Só que não tem uma fonte onde você possa dizer, não, eu li, eu entendi. Ele traz para você pronto e às vezes você compra aquela ideia. Lembra que eu falei do submerso? 80% da verdade está submersa, e você está com 20% ali, você prega que aqueles 20% é 100%. É errado. Não, mas você veja, mesmo nos trabalhos acadêmicos, alguns estudantes de meia tigela, meia bataca, eles costumavam a copiar e colar, certo? Do Google, de onde pesquisou. Não? E o que acontecia? Você tinha como pesquisar, encontrar autoria, etc. Então a pessoa caía do cavalo, porque ela estava achando que estava enganando e estava enganando a si mesma. Não? Mas hoje na inteligência artificial também tem isso, porque tem algumas ferramentas que bloqueiam. Então, por enquanto, é possível saber a origem. Não sei se no futuro, da maneira como está evoluindo a coisa, se isso vai ser possível. Mas, no momento, hoje, as pessoas conseguem verificar exatamente onde vem a informação. Uhum. Então, a Dani terminou pedagogia agora, e ela está terminando o TCC dela. Ela me chegou com, dezenas de livros, colocou em cima da mesa. Lá na biblioteca, lá da Unisco. Foi lá na Unisco, pegou dezenas de livros e colocou. Eu falei, o que você vai fazer? Eu vou buscar citações diretas. Eu já tenho um monte de citações indiretas, eu quero colocar citações diretas e quero entender qual a página de verdade estão essas citações. Eu quero que tenha fundamento no que eu estou escrevendo. Ela falou muito sobre educação moral e cívica, que foi extinto no governo, se eu não me engano, não sei se foi do Itamar Franco, porque nós tínhamos educação moral e cívica, não sei se você lembra. Como você deve lembrar, né? Educação moral e cívica. Então ela falou sobre esse assunto e teve outras situações, teve outros assuntos, né? Referente à educação infantil, onde você pega a civilidade, onde você, na época que nós estudávamos, tinha isso. E aí, legal, cara, ela vendo livro por livro, buscando as citações diretas, isso é trabalho de pesquisa. Sim. Isso é começo, meio e fim. Não tem ChatGPT envolvido, não tem
tem uma pesquisa e com os livros ali que estão mostrando para você, tem a página, tem o autor, tem a edição, né, que edição que é, mudou alguma coisa da edição de 2007 para a edição de 1994, né, falar de Vygotsky, vai falar, por exemplo, As revisões que acontecem. Então você está fazendo um trabalho ali que é de extrema importância para um profissional que vai ser colocado no mercado, que é um novo pedagogo. Tá entendendo? Como é que vai colocar eu não estou falando de um novo pedagogo, mas assim em outras ciências, como um novo médico, né? Então essas pessoas têm que ter um compromisso com a verdade e o conhecimento, né, de fato. E não algo que ele ouviu dizer. Esse é o risco do profissional moderno. Ele se ater à tecnologia, buscando as informações da tecnologia, e ser um profissional de baixa qualidade. Isso eu acho que... Esse é o risco. Né? Porque você vê quantas faculdades tem hoje, né, em relação ao passado. Né? Advocacia, medicina, sim, qualquer coisa tem várias. Antes eram meia dúzia. Né? Hoje está. Agora, o que estão exatamente ensinando? O que exatamente estão propondo para cada aluno? Pesquisa? Será que estão propondo a pesquisa? Será que estão verificando se a pesquisa está sendo efetivamente realizada? Ou se está sendo só um apanhado de ideias que está vindo de fora, né, pela internet? Então, o senhor acha que tem um comprometimento educacional com essa nova forma de se pesquisar? Porque, assim, antigamente, você precisava pegar o livro físico lá, dedicação, fazer a leitura, interpretar aquilo que que o escritor estava propondo, né, de forma correta, para poder seguir avante. Hoje não, você pega um negócio pronto, às vezes nem lê, né? Não, pega pronto do jeito que tá. Já tá bonito. Imprime, né? E passa para frente, entrega para frente. O senhor acha que tem um comprometimento educacional? Porque assim, não tem mais aquela interpretação, aí, né? Mim é completamente oposto disso. Uhum. É a pessoa que não quer evoluir. A evolução, olha, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Você veja, as pessoas vão ser passadas para trás cada vez mais, porque as pessoas que estão aí buscando só a qualidade teórica que existe numa informação de inteligência artificial, ou então de alguém que está um influencer, né, que está comentando a respeito de alguma coisa, qual que é a base efetiva que ela vai ter? Que base? Ela está indo, Maria vai com as outras. E assim, nós não estamos falando mal da tecnologia, muito pelo contrário, é que as pessoas estão utilizando de forma equivocada, né? A tecnologia é excelente, e é inevitável. Mas ela é uma ferramenta espetacular, porque você não perde tempo. O tempo para nós é essencial. Hoje para todo mundo. Né? Então, o que acontece? Ela te favorece. Né? Agora, se você não souber utilizar aquela ferramenta, você vai se estragar todo, porque você não vai conseguir ter uma conectividade efetiva com aquilo que você está estudando. Como que você vai entender alguma coisa se você recebe pronto e não faz nenhum questionamento? Nenhuma pergunta a respeito. Por exemplo, o ChatGPT é excelente para fazer correção gramatical, mas mesmo assim ainda você tem que passar por uma revisão. Sim. Mas ele, vamos supor, pessoas que têm dificuldade de escrever, né? E não consegue saber onde vai colocar uma vírgula, o ChatGPT vai fazer isso para você. Mas mesmo assim, você tem que fazer a pesquisa. Você tem que avaliar. Mas veja, entendeu? Ele vai ganhar tempo para você. Sim, né? Mas ainda assim, a pessoa tem que saber porque ela vai pôr aquela vírgula. Sim. Entendeu? Porque se não souber, ela vai, tudo bem, houve o auxílio, colocou a vírgula lá. Mas quando ela estiver sozinha, ela vai saber colocar aquela vírgula no lugar? É isso aí. Quer dizer, a tecnologia, ao meu ver, né, o senhor me corrija se eu estiver errado, ela populariza e democratiza a informação, que antigamente era muito mais escasso, né? A custo, deslocamento, às vezes a pessoa mora numa área remota, não tem fronteira, em qualquer lugar que ela estiver, ela tem a informação na ponta dos dedos ali, né? A fácil acesso. E as pessoas acabam subvertendo isso, utilizando de forma equivocada, né? O problema é a má utilização de um recurso espetacular que a pessoa tem na mão. A má utilização. Isso que a gente fica preocupado. Voltando aí para falar sobre a criançada. Né? Os pais teriam que ter um certo controle. Ainda bem que as escolas hoje proíbem o uso do celular na escola, porque não tem sentido
a criança ir para a escola e ficar conectada. Não tem sentido. Não tem sentido. Ela está ali para aprender, para se inteirar, para interagir com outros coleguinhas, etc. Não está ali para ficar isolada e clicando. Né? A gente tem um pessoal que chega em casa, a criança está um pouco mais movimentada, está querendo se agitar um pouquinho mais. Olha, entra aqui e assiste um desenho aqui. Dá para a criança assistir o desenho. Aí a criança fica lá mexendo na tela, procurando outras coisas. Daqui a pouco acontece um acidente em casa. Ninguém viu. Uhum. Por quê? Estava a mãe, o pai, o filho, o avô, tudo no teclando. Né? Se perde o relacionamento. Né? Aquela conduta, o pai tem que ter a noção que, ao entregar este nosso, hoje que a gente conhece como celular, né? Antigamente era o telefone, agora entrega um celular para uma criança, ele abre o mundo para ela. Sim. Agora, o que do mundo aquela criança está preparada para receber? Né? Para receber. Aí que está. Agora, você dá para uma criança de 2, 3 anos um aparelho celular, não tem cabimento. A criança deixa de ser criança. Ela não vai evoluir, ela não vai desenvolver o cérebro como vai estar atrás daquelas pessoas que não fizeram isso. Vai estar. Eles vão estar comprometidos, futuro comprometido. É um debate que a gente teve com os conselheiros tutelares, né, que falaram justamente isso, o quanto que isso compromete o desenvolvimento da criança, né, a utilização do celular o tempo todo, que sem o controle, né. É um absurdo, e descontrolado, porque não tem como você controlar. Depois que você abriu, você não consegue mais controle. A criança é muito mais preparada do que nós, porque ela é rápida. Uhum. Ela tá no meio, ela está vivendo aquele meio. Nós não, nós somos da época da máquina de escrever. Então, era muito mais. Tem que A, S, D, F, G, C, L, K, J, H. E tem que ficar teclando e você pensando o que está escrevendo. Porque se errasse, você teria que jogar fora o papel, então Dá para pagar. os blanquinhos que ainda dá para pagar. Hoje não, hoje a pessoa chega no Word, não, escreve qualquer coisa no Word. Não gostei. Passa por cima, acabou. Sem contar a correção automática. Agora, antes era complicado. E aqui a gente não está refutando o long life learning. Nós não estamos refutando que o aprendizado não deva ser com a vida toda, que não deva ser desde o início. Não é isso que nós... Tem algumas pessoas às vezes podem interpretar mal, né? Sim. Nós não estamos criticando o ponto de uma criança entender vários pontos desde criança, mas que ela não perca a essência de criança, né? Que tem também todo esse fundamento que tem que ser avaliado. E quando você pega uma criança que hoje pega uma tecnologia dentro de um celular, que ela vai ver ou assistir um vídeo sobre robótica, por exemplo, ali talvez o primeiro degrau que ela está pisando para amanhã, de repente, ser um engenheiro na área de robótica, né? Mas não que aquilo tem que estar grudado com ele full time, 24 horas por dia, né? E os perigos, tem que ser mostrado os perigos, tem lado bom e tem lado ruim. Sim. Nem tudo, acho que em tudo que você fala tem lado bom e tem um lado ruim. Então tem que ser apresentado. E muitas vezes, com todo mundo nessa seara, todo mundo cada um com seu celularzinho, às vezes vai esquecer de apontar esses perigos. Não vai ter tempo, vai estar entretido com isso. É isso que a gente está querendo passar aqui. João, dentro disso é aquela questão. É uma ferramenta que você não tem fronteiras, né? Que você não tem limites, que alcança qualquer espaço, ele é universal, porém, né, uma crítica, né, construtiva. Algumas pessoas, alguns pais, acabam utilizando como a babá, né? Sim. Entrega o celular na mão da criança lá e faz o que quer. E acaba esquecendo que existem perigos ocultos ali. A criança, ela é o reflexo dos pais. Uhum. Certo? Então você vê um pai sendo, é um absurdo. Você vai, olha, vamos sair em família hoje aqui. Vamos sair em 4, né? 2 filhos, pai e a mãe. Chegam no restaurante, cada um pega o celular e põe em cima da mesa. Já está dizendo que não querem conversar. Certo? Aí passa o tempo inteiro cada um vendo a sua matéria no celularzinho. Um desenho, outro vendo notícia, outro. De qualquer forma, não flui a conversa. Quer dizer, o que está acontecendo? Então, se a pessoa se perde isso, ela perdeu o controle da tecnologia. A tecnologia está fazendo um papel inverso do que ela deveria estar fazendo. Entendeu? Ela não está proporcionando a humanização daquelas pessoas. Ela está maquinando as pessoas. Ela está fazendo com que as pessoas fiquem presas no mundo, alheio ao relacionamento normal. Como que resolve isso?
Essa é a questão. Isso é um debate bem importante, eu acho que é isso que a gente está falando aqui, para que se traga luz, né? Essa questão que é tão recente, tão nova, né? Perfeito, você usa esse termo, né? Luz, de trazer luz, né? Aí a gente volta de novo ao assunto da maêutica, né? De trazer luz às ideias, às Uhum. informações, né? Porque a maêutica nada mais é do que isso, né? De dar luz, é a arte de parquejar, de trazer ao mundo, né? Não só um novo ser, mas também um novo ser com novas ideias. Esse debate vai muito longe, mas a gente quer falar também sobre a Academia Sorocabana de Letras. E eu queria saber do senhor se a Academia Sorocabana ela tem voz própria, se ela ainda reflete aquilo que acontece em outros lugares. Como é que funciona hoje a literatura sorocabana, vamos assim dizer? Assim, a estrutura da academia, ela tem 40 cadeiras. Cada cadeira tem um patrono. Certo. Então, Rui Barbosa, várias cadeiras, cada um com seus respectivos patronos. Essas cadeiras, quando ficam vagas, nós convidamos ou a pessoa se convida para entrar na academia Uhum. e é passada por um processo de aprovação ou não, né, para assumir aquela cadeira. Né? Então, isso desde a sua criação. Ela foi inspirada no modelo francês. Né? São 40 cadeiras, como é também a Academia Brasileira de Letras. São Sim. 40 cadeiras. Né? E essas cadeiras, a pessoa fica, ela pode sair. Na teoria, as pessoas pensam que não pode pedir demissão, né, daquele encargo. Mas não, se ela quiser sair, ela pode, por algum motivo particular, se retirar da associação. E aí fica a vaga e pode ser preenchida por outra pessoa. O propósito da academia é aquilo que eu falei no começo, é buscar entusiasmar, essa palavra é bem bonita, entusiasmo, né? Sim. Causar um impacto positivo na mente das pessoas, no sentido de que a leitura e as letras são fundamentais para que haja uma evolução no pensamento humano. Uhum. Tá? Porque tudo que está no livro são pensamentos de alguém. São Tudo. pensamentos. Não tem um livro que alguém vai escrever em branco, Uhum. que vai mandar publicar alguma coisa em branco. Todo mundo está dizendo alguma coisa, alguma experiência de vida, ou então alguma imaginação, ou alguma ficção, tá? Mas ela está colocando ali algo para alguém ler. Tá? Se ninguém lê, qual é a função do livro? Nenhuma. Tá? Então, é isso que a gente tem que... o resguardo da língua. Proteger a língua. Por exemplo, não é possível que alguém chegue e fale assim, olha, vamos colocar gênero na linguagem. Tá? Então, todes, todes, são coisas que não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver, porque a origem é latina. Então é uma bobagem, também não bonde, porque não existe esse negócio de o e a em algumas situações. Né? Tanto que o a pode ser masculino e o a pode ser feminino. Né? O o também, de repente. Sim. Não é isso que vai modificar nada. Né? Algumas pessoas insistem. Não tem nada a ver com os debates sociais aí de nada. Mas é mais ideológico, né, Paulo? feminismo, Mas são as ideologias que querem influenciar algo que não pode ser alterado. Sim. Pela vontade. Eu tenho vontade de chamar, eu vou inventar um nome e coloco para funcionar e acabou. Não tem sentido. Não é elemento que fala assim, olha, isso precisa ser feito. Isso racionalmente é algo que deva ser pensado, pelo menos, em se realizar. Uhum. Né? Não existe. Então a pessoa quer colocar de cima para baixo, porque o que acontece? Nada é fixo. Tudo é evolutivo. Então, a linguagem nossa de hoje não é a mesma linguagem de 100 anos atrás. Sim, a língua é certo? viva, né? Então, ela é viva, ela é dinâmica. E a pessoa que traz essas coisas assim anormais, eles esquecem que é da população que vem a alteração. Não é de pensadores aqui que vão influenciar a população, mas vem da base. Então, a base traz as informações, a mudança, a gíria, né, que de repente pode ser colocada também no dicionário. Né? Você vê, nós estávamos falando sobre troperismo aqui. Troperismo não existe no dicionário. Não existia, pelo menos, não. Agora vai passar a existir. Troperismo não existia. Né? O termo troperismo, a palavra troperismo não existia em dicionário. Mas é uma evolução. Então, logo vai estar presente nos dicionários. Tá? Por quê? Porque evoluiu em função de um registro histórico que está provado que existia as tropas se movimentando. Então, aquilo vai originar
necessidade de rever alguns fundamentos. Um deles é inserir ou não no dicionário. É o que acontece, por exemplo, com as palavras de informática, né? Que a maioria são americanizadas, né? E a gente precisa emportuguesá-las, eu vou usar esse termo aqui, né? E para que a gente possa utilizar essas palavras, né? E também é outro absurdo que a gente tem que, às vezes, não combater, porque isso é uma tendência, não tem como você controlar as tendências, mas de você colocar as palavras em português. Por que nós temos que usar uma palavra em inglês se nós temos a correspondente em português? Qual que é a razão? Moda. Pois é a única explicação. Porque não tem. Né? Se eu quero me fazer ser entendido, se eu quero ser entendido, eu tenho que falar a linguagem que a pessoa compreenda. Sim. Isso acaba colocando também uma linguagem universal quando ela vem, né? Por exemplo, tem muitas coisas que vêm, às vezes, surgem nos Estados Unidos. E aí, até criar isso, só que daí que acontece? Cria-se para os piniquins, cria-se para os brasileiros, mas aí aquele vício faz com que eles continuem usando. Quando você fala de um processo de long life learning, né, que é um processo que vem lá de fora, né, que é um aprendizado para a vida toda. Nós usamos muito aqui aprendizado para a vida toda, mas eles tratam, até as escolas no Brasil usam essa linguagem, né, soa bonito, e eu acabei utilizando aqui até mesmo para não perder o crédito, para dar crédito de onde veio isso, tá? Mas o que você está falando é muito importante. Tem coisas que são importantes que deixam de lado e começam a exaltar bobagens. Professor, e a academia ela debate essa evolução natural da língua? Sim, a gente tem todo mês, sempre no primeiro sábado. Inclusive, a população é convidada a participar. Né? Que ainda a cultura é algo estigmatizado. As pessoas acham que é coisa de elite, né? Coisa de pessoas só que ficam lá o dia inteiro fazendo... Os pensadores. Né? Que fica aqui assim, né? Filósofos, né? E não é uma coisa do dia a dia. Não, nós estamos vivendo no dia a dia. Uma poesia que seja feita, pode ser o tipo de poesia que for. Se ela tem uma mensagem, ela pode ser avaliada, pode ser discutida, pode ser tentar buscar a tradução que ela está nos trazendo. Né? O que ela traduz para a gente. Isso numa reunião é fácil de fazer. Qual é a opinião de vocês a respeito disso, daquilo? Então a gente faz uma reunião mensal, onde a pessoa, além de também, nós temos uma parte que é regimental, de fazer com que a pessoa fale sobre o seu patrono, para não deixar morrer aquela história. Então a pessoa tem que falar, pelo menos uma vez por ano, tem que falar a respeito do seu patrono, para incentivar. Outra coisa, a gente tem vários temas sendo tratados. Então a gente pode convidar até uma pessoa de fora da academia para falar sobre um tema relevante, que culturalmente seja interessante para a academia toda. Então a pessoa vai falar, outro vai ler um texto, outro vai ler uma poesia. E assim a gente vai evidenciando os temas que vão ser tratados nas futuras reuniões. Porque daí a pessoa se destaca alguma coisa, a pessoa gostou daquilo, vamos procurar trazer novamente. Inclusive, a gente tem várias comissões na academia que foram criadas, nós criamos aí, deve ter umas 12 comissões já, e cada comissão com o seu propósito. Por exemplo, nós temos uma comissão chamada Periscópio Literário, que é trazer textos curtos para que as pessoas que possam ser publicados em jornais ou então em mídias sociais sobre a realidade do dia a dia. Sim. Então não vai escrever nada assim esotérico, nem confuso para as pessoas comuns. Escrever o que acontece, falar sobre o motoboy, por exemplo, como que é a vida do motoboy, o que ele faz no dia a dia, quais são os problemas que ele enfrenta, as dificuldades que existem no trânsito, etc. O respeito. E você vai escrever um pequeno texto curto mesmo, para que as pessoas possam se interagir. Outra coisa que nós fazemos muito interessante lá, que inclusive vai ter reunião agora. Vocês estão convidados a participar, certo? Que vamos jogar a conversa dentro, não é jogar a conversa fora, vamos jogar a conversa dentro, que a gente vai falar sobre tudo. Legal. O que a pessoa quiser falar lá, vai falar a respeito de poesia, a respeito de literatura, a respeito de história, ou verificar empreendimentos literários, culturais,
conversar a respeito. Não? Tá, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, não está na pauta aqui, mas é uma dúvida muito grande minha, essa questão dessa reforma ortográfica. Você não É, fala, não. que isso me incomoda um pouco, né? Porque você está acostumado ali que se escreve de um jeito, De né? repente não tem Aí acento a mal, reforma passa a dizer que se escreve de outro, e parece que foge um pouco dessa naturalidade da mudança da língua para se ter um padrão internacional que às vezes nem Portugal segue, né? É assim, né? A tentativa é fazer com que a língua portuguesa seja única. Aham. Né? A tendência seria essa, né? Fazer com que quem fala, os países que falam a língua portuguesa, eles trabalhem da mesma forma com toda a estrutura da língua. O que acontece é assim, o trema, usava-se trema. O trema foi Muita gente abolido. não sabe nem o que é Foi isso. abolido, Né? Dois pinguinhos em cima do outro. né? O trema foi abolido. Por que razão? Porque não houve assim a sintonia em relação a todas as pessoas que utilizam dessa linguagem, que aquilo fosse necessário. Né? Então, como é uma evolução, isso é possível. Né? Só que tem que ser um acordo muito grande. Então, quando você faz um acordo internacional, por exemplo, alguns países vão seguir com certeza. Aderir ou não? Então, mas aí que está, devia todo mundo aderir. Né? E nem sempre ocorre. Né? Então vão ter expressões que vão ser particulares. E parte de onde? Parte das academias? Não sei se parte das academias, mas os estudiosos com certeza. Né? Os estudiosos da língua com toda certeza. Né? E também, preponderantemente, eu acredito até que a Academia Brasileira de Letras deve ter uma parcela grande disso, como também as academias de fora, não? De Portugal, né? Do continente africano também, né? Que tem, onde fala português lá. E, assim, agora, a necessidade disso é a modernização, realmente, é a padronização. Não? Padronização de como se falar, de como se pronunciar, de como se escrever determinadas palavras. É um grande problema por causa da regionalização, né? Sim, tudo tem os seus detalhes, seus né? É o que eu falei, muitas das coisas que são... a gente vai falar a respeito dos tropeiros. Os tropeiros foram as pessoas que conseguiram trazer o português para o Brasil inteiro. Porque não existia. Não existia padronização. Então começou, veio do sul lá, de repente ele fala um termo que era sulista, passa a ser utilizado em São Paulo, em Minas Gerais. É o sotaque, né? Quando a gente discute a questão do sotaque, a origem aí do tropeirismo, ela é fundamental, né? O R retroflexo, enfim, né? Inclusive, acho que o Ponte escreveu alguma coisa sobre isso, não foi? Ponte, vocês fizeram? Isso, exatamente. Você não poderia falar mais sobre isso, Ponte? Olha, gente, eu não sei que lado que eu mostrei o livro aqui. Ó, super livro. Só o título aqui já chamou demais a minha atenção. Antes da gente, mais próximo, antes da gente iniciar aqui, pegue mais um pouquinho. Isso. Antes da gente iniciar aqui, a hora que eu vi a capa desse livro eu achei fantástico, porque é um assunto que eu gosto demais. Um pouquinho mais? Que está saindo aí embaixo. Isso. Os tropeiros estão saindo do livro. Né? É um livro, e os Sim, tropeiros saindo do livro. Né? Então, a história. Conta para nós um pouquinho da história desse livro, o que está retratando aqui. Esse livro foi, na realidade, uma proposta que nós criamos na academia de criar das comissões, Dia Nacional do Tropeiro. Então a gente começou a trabalhar, ficamos 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando nesse tema, buscando um nome que fosse comum para o Brasil inteiro. Tá? Porque o que acontece? Se você escolhe o nome de São Paulo, é muito regionalista. Tá? Você vai escolher o nome do Rio Grande do Sul, também vai ficar aquela briga de ninguém aceitar o nome que foi proposto. Tá? Então teria que ser um nome que fosse aceito no Brasil inteiro, porque no Brasil inteiro houve o tropeirismo. Sim. Tá? Evidente que em algumas regiões com mais ênfase, não? Mas praticamente em todo lugar existiu o trabalho das mulas, etc. E é o que desenvolveu o interior, né, do país. O tropeirismo que nós estamos falando aqui nesse livro é diferente à época das mulas, né? Porque também Muares. Dos Muares, exatamente. Então existiu uma grande movimentação desse pessoal pelo Brasil inteiro. Então eles eram, além de trazer mercadoria, que seriam as próprias mulas, né? Também traziam mantimentos, traziam algumas coisas para se vender, traziam também cartas, né? Eles foram o primeiro correio do Brasil. Verdade. Como que eles saíam do Rio Grande do Sul
e informava alguma coisa aqui para alguém que estava aqui em Sorocaba. Aham, Né? Tem que trazer através de alguém. sim. Agora, vocês imaginem a vida nesse mundo. Não, eram picadas, na verdade, não era estrada que nós conhecemos a E muitas das Otavard, né? vezes Eram picadas abertas no meio do mato. desbravavam mesmo, né? Desbravado, e com os riscos totais, né? De feras, de picada de mosquito, de tudo quanto é tipo de dificuldade. Uhum. E eles desbravaram o Brasil. Né? E são os heróis não reconhecidos. Então, o que a gente fez? A gente fez um trabalho tentando criar o Dia Nacional do Tropeiro, pesquisando para ver se não teria o Dia Nacional do Tropeiro já instituído. Não tinha. Não tem. Então, a gente estudou para quem colocar. E aí nós chegamos no Cristóvão Pereira de Abreu, que foi o primeiro a trazer, a efetivamente ser reconhecido como o baluarte desse processo todo. E ele é reconhecido no Brasil inteiro. Então ficou muito mais fácil. Nós conseguimos uma certidão de nascimento dele, lá de Portugal, porque é português. Né? Então ele não ficou nem um pouco preso ao paulista, ao gaúcho, ao mineiro. Não, ele é uma figura histórica. Né? E com isso a gente conseguiu o dia 13 de julho com uma data mais adequada. 13 de julho? Julho, para comemorar o Dia Nacional do Tropeiro. Isso foi feito um projeto de lei, que está nas mãos da deputada Simone Marqueto, não? E a Simone já levou para o Brasil, foi aprovado. Então é algo nacional. Não, nacional. Foi aprovado, está passando pelas comissões agora. Uhum. Então as comissões, uma delas já deu parecer positivo. Quer dizer, a tendência é ser aprovado, porque está bem resguardado. Né? Tá bem as informações são precisas ali. E isso vai gerar uma motivação a mais para o conhecimento dessa época histórica do Brasil. Uhum. Tá? E para o conhecimento dos tropeiros, que foram realmente esquecidos. Porque o que acontece? O tropeiro não tinha tempo para escrever. Certo? Como que ele ia escrever alguma coisa naquele cenário inóspito? Não? Então não tinha como. Ele estava atravessando, trazendo mercadoria, as mulas para cá, para vender em Sorocaba. Sim. Você imagina sair do jeito que ele saiu. E impressionante a organização deles. Se você imagina que tem que ter, as mulas, cada pata de uma mula tem um determinado formato. Então tem que estar alguém que conheça para, se precisar trocar a ferradura, fazer a ferradura, trocar a ferradura. Né? Alimentação, como que vai trazer a alimentação de lá para cá, como vai alimentar a tropa toda, os tropeiros todos, né? Como que vai ter um lugar de pouso para todas as mulas, para todos os animais. Então, são coisas assim que a gente fez até um processo interessante, que eu acho que não sei se comentei com o João, que a gente estava levando para a escola, levamos para 2 escolas aqui, a respeito do aspecto pioneiro, mas principalmente do aspecto comparativo entre a selva anterior, que eles viviam, e a selva de pedra hoje. Né? É interessante, porque o que eles faziam antes, nós podemos similarmente fazer atualmente. Então, principalmente para quem está saindo para a faculdade e tudo mais, falar, poxa, olha, vocês vejam como que o tropeiro, que era o comandava a tropa, ele tinha uma atitude de líder, porque ele dormia junto com seus capangas, capataz, capanga é uma expressão bem feita, os capatazes, né, com seus peões, né, dormiam juntos. Né, não tinha ele sabia colocar-se no lugar do outro. O líder e seus liderados. Exatamente, o líder com seus liderados. Então, existe uma história bacana, né? Eles eram empreendedores, super empreendedores. Né? Olha só, naquela época. E assim, ia em rumo ao desconhecido, na maioria das vezes, né? O GPS era os astros. Vamos para esse lado aqui. Exatamente. E é verdade que, interrompendo o senhor aí, mas é verdade que ali onde é o mercado municipal hoje de Sorocaba, tinha essa feira de muares? A feira acontecia ali na ponte. Na ponte. No Pinheiros. Ali na Quinto Novembro da praia, lá embaixo. Tá. Perto do rio. Mas tem alguma coisa ali com o mercado municipal. O que eu falei para você, a história é longa. Eles entravam, por exemplo, hoje é a Itavuvu. Né? Da Itavuvu eles tinham um caminho que eles faziam para chegar até aqui. Mas eles paravam em Araçaiá para poder, o que eles falam de picar a mula, né? Por quebrar os mares que estavam sendo trazidos em lotes. Né? Então, picar então até essa expressão... e, aliás, tem
várias expressões, tirar o cavalo da chuva. Ah, né? é? São coisas que vêm dos tropeiros. Né? Olha que interessante. E tem um monte de situações que eles ensinaram para nós. E eles não tinham tempo de registrar. Então, quem que está conseguindo registrar? As pessoas que estão pesquisando, né? As pessoas interessadas. Então, que resgata, não é, o termo resgatar às vezes é ruim, né? Mas que recupera essa história, Sim. né? Para que as gerações de agora possam compreender que eles são resultado daquilo que foi feito. Não, eu vou falar para o senhor, Ah. no meu tempo de escola, eu tive um pouco de conteúdo sobre os tropeiros e, assim, para mim sempre foi muito fascinante, sempre gostei demais desse assunto, em saber que tiveram os desbravadores, que são heróis nacionais que a gente pouco fala, né? A gente conhece mais heróis estrangeiros do que os nacionais, Não né? tenha dúvida. E impressionante o trabalho que eles realizaram, porque é muito difícil atravessar esse país. Né? E eles saíram do Rio Grande do Sul e chegaram em Sorocaba. A viagem é um ano de viagem. Nossa. Então veja o trabalho. Como que vocês trazem aquele... o Cristóvão Pereira de Abreu, ele trouxe... Primeiro, ele trouxe 3 mil animais para cá na época. 3 mil? Então você veja, como que atravessou de lá para cá todo esse aparato e como que chegou aqui. Né? Imagina as perdas que tiveram no meio do caminho, né? De Com todos os certeza. tipos. Né? Mas olha só, né? a façanha que estavam fazendo, realizando. Né? E com isso eles foram abrindo. Né? E esses lugares não tinha habitantes, não tinha nada, a maioria deles, né? Mato, né? Era mato. Pousadas, talvez, uma fazenda, uma chácara, uma casa isolada, mas aí começou a atração também do comércio, né? Porque quando o pessoal sabia que estavam chegando os tropeiros, eles propunham vender alguma coisa que fabricava, fabricação própria, né? Artesanal, etc., para poder também fazer um comércio ali. E qual que é a época dos tropeiros? Na chegada verdade, inicial, nós temos a história do tropeiro e a história da humanidade. Praticamente eles coincidem, porque nós vimos desde a época... A origem portuguesa? Não, eles não são portugueses. Não, a origem é praticamente paralela à necessidade humana de se transportar de um lado para outro. Né? Então, por exemplo, os camelos no deserto, o que eles fazem? São tropeiros. Né? São tropas que saem de um lugar para outro. Né? As lhamas no Peru, né? São transportes. Nós tivemos uma coisa curiosa, né? Tivemos tropeirismo de ganso, de porco. Eita. Então, são coisas que a gente esquece. Aqui nós falamos sobre as mulas. Sim. Né? Mas todo o aparato existiu. Mas isso então tem a ver mesmo com a fundação da cidade de Sorocaba? Não. Não? Sorocaba não, porque Sorocaba já era uma vila. Né? Já era uma vila. O que aconteceu é o seguinte: Sorocaba criou aqui, pela estratégia, pela posição estratégica da localização, criou-se um polo onde todo mundo chegava e daqui saiu. Então criou-se a feira de Moares aqui. Entendi. Então a nossa cidade não é uma cidade tropeira, mas ela ficou famosa, aliás, no Brasil inteiro. Sorocaba é reconhecida em função da feira de Moares. Né? Entendi. Então a gente teve aqui a posição assim muito privilegiada, porque hoje nós somos reconhecidos no Brasil inteiro. Quem fala em Sorocaba sabe que aqui tinha a feira de Moares. Né? E aqui nós temos aqui o Aloysio de Almeida, né? Que ele é um dos papas do tropeirismo. Ele que primeiro utilizou esse termo em seus livros. E isso faz com que os méritos sejam ainda maiores, né? Reconhecimentos. É uma história fantástica. Muito bom falar sobre isso. A gente tem tantos assuntos para tratar. Dá para falar. Eu estou pesquisando justamente esses termos, né, deixados pelos tropeiros. Cara, eu não vou ler aqui não, mas é uma infinidade. Uma infinidade, Edson. Ou seja... Tem uns burros na água. Tem aquele negócio que o pessoal fala cor de burro quando foge, né? Mas é corro de burro. Quando corro de burro. De burro quando ele foge, entendeu? Não é coisa de burro. É interessante, eles tinham uma estruturação, né? Então na frente ia a madrinha, né, que chamava, que a turma parlamentar ia com o sininho, né, para ficar tocando enquanto a tropa seguia, porque daí as boas todas seguiam. Né? E isso acontecia assim dentro, né? E era toda bem parlamentar, eles gostavam de deixar
Existe algum evento de lembrança disso, alguma encenação, alguma coisa que é feita a respeito Aqui em disso, ou não existe mais Sorocaba nada? nós temos a Semana do Tropeiro, Ah, é? que termina quando vem lá de Itararé, eu sempre me confundo Itararé e Itapeva, vem para cá um monte de cavaleiros Hum, que atravessam, vem até aqui, e aqui eles fazem um festejo, né? feijão tropeiro. O feijão tropeiro é uma das comidas, né? É uma das culinárias que vieram a ser adotadas através do tropeirismo, né? Legal demais. Né? Faziam nas ruas, né? Faziam, conforme estava se deslocando de um lugar para outro, parava em qualquer lugar e fazia o feijão, né? Sim. Aí ia juntando as coisas. Normalmente quem fazia cozinheiro, normalmente era mais jovem ou criança mesmo. Aham. Eles vinham na frente, né? Eles sabiam que ia ter Parava. o povo para preparar a comida para a tropa toda, né? Era bem dividido o negócio, né? Impressionante. A estrutura é de uma organização. Que legal que vocês trazem isso aí para a história. Que bacana, viu? É, Só que E o livro foi escrito exatamente para isso, para buscar, encontrar um meio de confirmar o Dia Nacional do Tropeiro, que não existe. Sim. Né? Então, nós estamos brigando por isso, e um dia vai sair. e isso, se a gente não acontece, morre com a história, né? Morre. Porque hoje eu não estou falando mal do jovem, tá? Eu também já fui jovem e a gente ainda tem uma criança interior, né? Dentro de nós. Mas se não tem alguém instigando, se não tem alguém perguntando, porque as respostas são fáceis, né? Você dá a resposta é muito fácil, mas se não tem alguém perguntando, né? Instigando essa necessidade da pergunta, de colocar a informação, né, através de perguntas, essas coisas acabam morrendo. Então, como o Edson, nós colocamos para você na oportunidade, nós fazemos as perguntas, e na maioria das vezes como leigo mesmo. Com certeza. Nós não tínhamos noção, né? E detalhes aí que você trouxe para a gente, mas eu acho que deve ter isso aí, você deve ter colocado esse um fragmentozinho, né? Fragmento. Nossa, tem alguns livros. Esse rapaz aqui, ó, nós temos duas pessoas aqui. Eu sou o mais desconhecedor da matéria no livro, mas, na realidade, as pessoas craque mesmo é esse Carlos Roberto Solera. Ele escreveu um livro, Lacas, né? Não é o nome do livro completo, mas é um livro desse tamanho aqui. Ó. Ele faz dos detalhes. O Zé Almir Ferreira já escreveu 2 ou 3 livros sobre o tropeirismo. Né? Então, são pessoas que conhecem muito. Então, a gente não pode trazer informação falsa. Esse livro é para que a população entenda o que foi essa época do tropeirismo. Né? Então, é isso. Cara. Realmente, o tropeirismo é a saga que transformou o Brasil. As pessoas não compreendem isso e nós estamos tentando levar esse conhecimento para a população. Mas iniciativa como essa aí é que faz com que a história seja pautada, vista. O mundo é feito de histórias, né? Todo mundo gosta de histórias. E às vezes falta justamente iniciativa que nem o senhor está trazendo aqui, de um livro, de repente teatro, Sim. peças e tantas coisas que pode trazer esse título, né? E aqui em Sorocaba nós temos excelentes pessoas também. Nós temos o Geraldo Bonadio, temos o Sérgio Coelho, que são pessoas que conhecem a fundo essa história do tropeirismo, são entusiastas do tropeirismo. A Vera Job, que faleceu já, ela recuperou a semana, ela que instituiu praticamente a Semana do Tropeiro aqui em Sorocaba. E teve gente muito boa que trabalhou em cima disso para poder fixar isto como um elemento da estrutura de Sorocaba, estrutural de Sorocaba. Para quê? Para que as gerações vindouras pudessem ter noção do que significa isso. Só que nós temos uma dificuldade, porque as escolas, por exemplo, muito pouco falam a respeito. Muito pouco. Não é algo que seja tratado numa base curricular. Não tem. Não. Então, tem que ser levado para eles, até que se compreenda a importância histórica que tiveram para a evolução do próprio da própria Sorocaba. Edson, você sabia que, além do tropeirismo, o Pontes ele também é escritor de alguns livros infantis. Ele tem quase fakeado.
é vasto, né? As obras dele. Então, eu estava vendo aqui, ó. Tem uma coleção também que estou olhando ali do lado, estou vendo esses livros aqui, ó. Tem uma infinidade de livros aqui, né? Que ele pode falar para nós também a respeito desses Mas tem que livros. ser uma coisa bem rapidinha. São livros. Você fica à vontade de você falava, né? O que eu estou mais entusiasmado atualmente realmente é com os livros infantis. Porque se trata do legado que nós vamos deixar para essa criançada. Certo. Né? Então A a gente coleção, sempre escreveu para adultos, né? A gente sempre escreveu para pessoas que estão em liderança, mas o interesse hoje é talvez criar as lideranças do futuro. Sim. Né? E o que está acontecendo? Nós estávamos conversando a respeito de tecnologia, etc. E a tecnologia afasta um pouco as crianças do hábito da leitura. E é isso que a gente tenta resgatar do livro. Tanto que eu não fiz ainda os livros em formato digital. Sim. Eles estão todos em formato físico. Para quê? Para que as crianças sintam o cheiro de abrir um livro, né? Sintam o gosto pela leitura e tem informações preciosas aqui para que eles possam ser futuros líderes. Então, nós estamos falando aqui de valores, né? De uma forma bastante, porque também nós consultamos, inclusive, professores para poder nos dar um alento em relação ao que escrever, como escrever, qual é o linguajar mais apropriado, para que a gente pudesse atingir o público que interessa, que é o infantil, né? Para que eles tenham interesse despertado. Então a gente faz com que cada história tenha um elemento, né? Então, amizade, confiança, humildade, né? Então a gente vai colocando em cada um deles. Nós temos previsto 5 coleções, né? 3 já estão publicadas. Tem 3 prontos e faltam faltam mais 2. 2 que ainda estão sendo avaliadas, mas todas elas nesses termos, fazendo com que a criança tenha contato com valores, com as virtudes, realmente. Nós estamos falando de virtudes. Eu ia perguntar para o senhor justamente isso, como é que a gente faz para atrair, nessa época, atrair as crianças para deixar um pouquinho de lado o celular, a tecnologia, que também é importante e veio para ficar, não tem como sair disso, para buscar um livro aí. Focar numa literatura que isso, traga... e ter o hábito, né? Que o hábito da leitura é importante. São duas coisas que estão unidas. Os pais, certo? Os pais têm que ter essa visão, porque os pais que não têm essa visão não vai tentar, o filho não vai ler, certo? Porque não vão dar a possibilidade de leitura para eles. Sim. Certo? Então a pessoa tem que ter já essa... Apresentar também, né? Sim, apresentar o livro para a criança. Exatamente. Né? Então, se não for apresentado, a criança não vai despertar curiosidade, porque é muito mais interessante receber o filminho no celular, na tela do celular. Sim. Né? Agora, quando você coloca alguma figura que possa atrair, por exemplo, né, essas imagens para a criança, ela atrai. Né? Não sei se você consegue ver, né? Olha lá. Tá vendo? São imagens e letras grandes justamente para poder facilitar a utilização. Os pais lendo para a criança é impressionante. O que eu recebi de retorno de gente com filho de 3 anos, bem abaixo da idade de iniciar a leitura, porque os pais estavam contando história. Então eles vão falar, meu amiguinho... Resgate de valores. Exatamente. Então, meu amiguinho, o gato, né? Puxa vida, que legal, blá, blá, blá. Então isso cria uma certa ressonância, né? Que leva a criança a moldar um mundo mais amplo, um pouco fora daquilo que é só tela. E cria uma memória afetiva tão boa. Grande, enorme. O livro infantil tem que ter um sentido, tem que levar uma mensagem, como todos os livros, sempre tem que buscar levar uma mensagem. Essa mensagem está alicerçada, como eu falei, nos valores e nas virtudes. Se você não passar as virtudes para as pessoas, o que elas vão ser no futuro? Que tipo de gente que vão ser? E olha o resultado, né? Quando o Edson fala assim de criar uma memória afetiva, a leitura é excepcional, mas não tem dinheiro que pague quando você cresce, enquanto criança cresceu, e você consegue lembrar daquele momento com teu pai, com a tua mãe. Contando a história. Olha o resultado. Esse é memória que não se apaga. Né? O que a gente faz? É que eu falei, esse é o propósito do livro. Né? E isso é o que eu posso deixar. Eu fico super feliz, porque meu netinho o mais novo, tem 2 anos. Né? Então ele chega em casa, ele vai já direto no armário dos meus livros e pega o livro para mim. Entendeu? E isso é uma satisfação assim, enorme, né? Porque o avô dele é autor. Né? E pedir para eu ler para ele. Ele lê, e é mesmo ele entendendo mais ou menos, porque tem 2 anos e pouquinho, nem 3 anos tem. Sim.
Mas o irmão dele, que já tem 5, também é a mesma coisa, porque foi incentivado pelos pais, né, Sim. para leitura. E isso é um diferencial. Eles carregam uma bagagem. Pessoal, é impressionante. Se eu comparar a pessoa que está com o celular o dia inteiro, que não tem nenhum tipo de mecanismo de ou não, né? O não existe, né? Pode fazer tudo no seu celular. Se você comparar a evolução que tem em termos de compreensão, em termos de leitura, com uma criança de 5 anos que nem está alfabetizada ainda, você vai ver que é um absurdo. Cara. Você pega gente de 7, 8 anos que já está em fase de aprendizado, Sim. e eles dão show, né? Eles sabem do que se trata, sabem conversar, sabem se expor. Como que vai ser esse pessoal se não fizer isso? Com certeza. A leitura melhora a oratória, melhora todo o seu conhecimento linguístico, novas palavras, né, melhora a sua comunicação, né? Você cria um novo novos repertórios, né? Sim. Inclusive, esse trabalho aqui, na verdade, nós somos sempre tidos como doidos, né? A minha esposa, coitada, ela tem que ter um paciente de jogo, porque cada vez que eu fazer um livro, é uma fortuna que se gasta, e sabendo que não vai ter retorno. Então, a gente já sabe de antemão que o retorno é mínimo. Né? E interessante é que se você pegar o que nós fazemos, o que nós pretendemos fazer, tem um sentido muito interessante, muito bom, aliás, porque eu já acho que te comentei com você, nós fazemos um trabalho social também com os livros. Então, a gente doa para instituições que cuidam de crianças, a gente doa os livros. Tá? 1.000 livros do que eu faço, 20% do que foi feito, nós doamos. Então, eu já doei mais de 3.000 livros para o Instituições. pessoal aqui da Pastoral do Menor, Ah, por tá. exemplo. Né? Pastoral do Menor recebeu quase 3.000 livros nossos. Né? Gratuitamente. Mas é a coisa mais linda do mundo. Porque os livros que eu dou, eles vêm fechados. Né? Eles vêm com aquele plástico por cima. Né? E as crianças abrem e sentem o cheiro do livro. É uma coisa bonita de ver. Né? E aí eles querem fazer homenagem para a gente, a gente vai lá, eles cantam uma música para a gente. É uma coisa que interage. Quer dizer, Isso, né? nós estamos dando a Então tem oportunidade. um retorno, um legado que é Esse é o deixado legado, aí, é isso né? que eu estou dizendo. Então, o legado é isso para nós. Agora, é evidente, para eu fazer o 4º livro, eu preciso de recursos. Sim. Então, eu tenho que vender alguma coisa para poder Uhum. fazer Sim. o novo livro. Né? Isso demanda tempo. Sim, sim. Evidente que também, se a pessoa chegar no Mercado Livre, por exemplo, procurar, mas quem que é Tom Luiz Ponce? É difícil, porque a girafa é poeira. É difícil, porque se fosse uma. Por isso que nós temos que ter pessoas como vocês, por exemplo, que têm A acesso à divulgação, né? divulgação, para poder falar a respeito. Quem sabe você traga algum. Eu sei o que você está falando. Você é mais um. Pois Né? pois E eu entendo perfeitamente. Não tem como ser diferente, porque quantas pessoas publicam no Brasil? O Brasil é um país que publica assim. Pena que consome pouco, né? Consome Temos muitos escritores. muito. Aqui em Sorocaba nós temos, eu faço parte da Plaus aqui também, que é Feira de Livros de Autores Sorocabanos. E um monte de gente que escreve. E todo tipo de livro. Eu escrevo há 30 anos. Desses 30 anos, se eu vendi 14.000 livros, foi muito. Pois é. Para isso eu divide, aí você vê a quantidade, é muito pequenininha se eu dividir pela quantidade de anos. O livro que eu mais vendi, vendeu 2.600 exemplares, foi uma Eútica. Para o tempo que você escreveu, né? Pelo assunto, né? Que é um assunto que muitas pessoas às vezes não conhecem, não sabem o que é maêutica. Então a gente começa a entender que aqui no nosso país tem bastante escritores, mas tem poucos consumidores. Sim. Agora você vai lá fora, por exemplo, Estados Unidos. Eu não sou conhecido lá fora, mas eu vendi mais lá do que aqui. Você vê, é o interesse pela cultura. É complicado. Professor Pontes, olha só. Mas é uma luta que a gente não cansa. Né? A gente é teimoso. Sim. Assim, o nosso papo tá, nossa, muito bom, tá muito gostoso. Só que o nosso tempo aqui ele é escasso, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Eu queria saber do senhor o que as pessoas podem fazer para adquirirem o hábito da leitura, porque eu acho que é tão relevante isso num momento que quando você fala para alguém ou indica um livro, alguém fala assim, poxa, mas começo a ler dá sono, eu tenho dificuldade de ler, e tem esse estigma, né, que o brasileiro não gosta de ler, que isso é muito ruim, né? Como que as pessoas fazem para adquirir o hábito? Porque, apesar dessa provocação, que dizem que o Brasil não gosta de ler, eu tenho minhas dúvidas, porque a produção É bem grande. é grande, a produção é grande de livros no Brasil, muito grande.
O problema talvez seja em quem lê. Né? Eu me lembro de uma frase que a gente usava até quando falava de hermenêutica, né? Que o exemplo arrasta. Né? O exemplo arrasta. Se você tiver um pai e uma mãe interessados em leitura, e eles leem também, arrasta. Entendeu? Desperta curiosidade, desperta interesse, desperta a vontade de fazer. Mas, puxa, porque o meu pai está lendo lá e o que ele está assim, admirando e preso aquelas firme na leitura, às vezes ali, um calhamaço de livro, e de repente o que está acontecendo ali? Quer dizer, desperta a curiosidade. Sim. Isso é fundamental, na minha opinião. Porque se o seu pai e a mãe não derem esse estímulo, quem que vai dar? E se as pessoas descobrissem o universo que tem, né, dentro de um livro, elas pegariam Não, mais e os esse pais hábito. querem transferir isso para a escola. A escola não tem essa obrigação. Não. A escola é estrutura formal, certo? Uhum. Educação formal. A educação para o mundo acontece em casa, Sim. entendeu? Eu... Então não adianta você falar assim, olha, leia. Uhum. Você vai pegar o livro e você, pega o celular, vou pôr aqui no meu, a Pepa, né? A Pepa, vou ver a Pepa aqui no Eu vejo o livro como um atalho, né? Porque é alguém que já passou por uma experiência. Eu sempre noto isso como uma, né? Aproveitar a experiência de alguém, né? Alguém que já passou, que já teve experiência naquilo e a gente utilizar disso, né? Como um upgrade aí. Talvez não passar pelos mesmos problemas que a pessoa teve, talvez um auxílio, né? Sim. Exatamente. Agora eu tenho uma provocação para o senhor. Vamos lá. Nós reservamos um muro na cidade de Sorocaba, bem grande, limpo, não está escrito nada. Esse espaço está reservado para o senhor escrever alguma coisa que vai ficar eternizado nesse muro. O que o senhor escreveria? Pegar de supetão. Assim. Não tem problema, não. Eu colocaria assim, olha, no livro você tem a expansão da sua alma. No livro você tem a expansão da sua alma. Tá bom. Eu acho que seria isso. Muito legal. E você, Edson, o que você colocaria se tivesse um muro reservado para o senhor? Eu escreveria: nunca desista. Só isso. Ponto final. E você, João, o que você escreveria no seu espaço do muro? Eu escreveria o seguinte: ensinar não é você dar respostas, e sim fazer perguntas. O princípio da maiúscula. Aí, cada um deixou seu pedacinho no muro. Tá bom. Professor Pontes, olha só, se as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, se interessarem pelo seu material ou pelo conteúdo ou ainda mais pela academia, como é que as pessoas fazem para procurar, saber mais a respeito aí dos conteúdos ou conhecer a Academia Sorocabana de Letras? Veja, a academia não tem um telefone fixo. Uhum. Então a gente utiliza um telefone celular, o WhatsApp, né, para poder manter o contato. Tá. É o 15 991 339393. Vai ficar aqui no Certo? rodapé para o pessoal aí vocês têm um acessar. cartãozinho, daí vocês podem colocar depois lá. Porque aí a pessoa manda, para evitar ficar ligando, né, as pessoas mandam o recado e a gente responde posteriormente. E também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, nós temos a academia e também tem o Antônio Luiz Pontes, né, escritor, que daí também estará disponível ali. Né? Se quiser um contato comigo, pode ser feito por ali também. Tá? E os livros tem para vender? Como que faz? Todos os nossos livros estão disponíveis para venda. Todos os livros estão disponíveis. Entra em contato nesse celular mesmo? Nesse celular mesmo. Perfeito. Sem problema. O pessoal que estiver interessado aí, né? Quiser conhecer mais sobre o tropeirismo, conhecer mais sobre os livros infantis do professor Antônio Luiz Pontes. Então, tá aí o contato dele, só entrar em contato com ele. Bom, esse do tropeirismo aqui, ó, com toda certeza, eu vou querer ler esse. E é um livro que, teoricamente, sai barato, porque você está vendo, não queremos chegar nem aos 50. Então, R$ 49,90. Para não chegar aos 50. Você está falando da coleção Autoperismo. E a coleção? A coleção fechada, porque nós vendemos os livros avulsos. São quantos livros vendem na coleção? Tem 5 em cada um. 5. São 5 livros. Esses aqui são 2 da primeira coleção. Certo. Esses são os 2 da Mas primeira na coleção vem 5. Vem 5 desses livrinhos aqui. Perfeito. Cada um uma história.
O pessoal entra em contato com você e fica sabendo dos detalhes. Sim, qualquer coisa diz. Até, pode até mostrar os livros se a pessoa estiver interessada. E nós temos também a academia que fica, tem a sede própria, que fica, não está com gente o dia todo, porque Uhum. eventualmente tem alguém lá, né? Não está preparada para receber o público ainda, porque está em reforma ainda, está precisando de várias reformas ali, mas ela já está bem melhor do que estava, mas ainda não está pronta para receber o público. Talvez a gente consiga. Onde que é? Qual que é a localização? É na rua do cemitério, é, esquina Major Joerias com a rua do cemitério, que é a rua Comendador Wetter, 737. Então é fácil. Ah, na Vila Carvalho. Na Vila Carvalho. Ah, Isso. legal. É fácil, é um prédio de esquina, né? Mas ainda está. Você sabia, Ponte, que nós deixamos aqui um monte de perguntas sem fazer. O assunto ficou tão bom e nós ganhamos tempo no tropeirismo também, Sim. que eu acho que cabe um novo convite. Ah, com toda fazer, certeza. Inclusive, uma coisa muito. Olha, o José Osmir Fiorelli, um dia, eu acho que comentei com você, um dia vocês nós podemos fazer aqui o que já fizemos em outros lugares, fazer uma entrevista em conjunto. Legal. Porque ele ele tem uma facilidade imensa de divulgação das coisas. Né? Porque ele é meu parceiro quando ele vai da escola, para fazer a respeito do tropeirismo. Né? Ah, tá. E foi bom o senhor tocar nesse assunto. Quais são os temas das palestras que o senhor ainda dá essas palestras? Como é que funciona? Mas as nossas palestras têm o fundo sempre é treinar as lideranças. Né? Para liderança. Tudo voltado para liderança. Cabe Nós já tivemos outro podcast para falar sobre isso também. Nós fizemos um conjunto de empregabilidade, não é? Empregabilidade, isso. Falar a faz tempo tempo, de empregabilidade. mais de 20 anos. Faz um tempo. 25 anos. E falamos também de outros tipos de palestras, de acordo com a necessidade da empresa também. Legal. Então o senhor atende empresas, escolas? Para nós é só mais um evento. Né? Que a gente vai, a gente busca. Tem que ter a realidade. Eu sou um crítico, porque eu trabalhei muito tempo em empresas, né, de diversos tamanhos, e eu sou um crítico severo das pessoas que contratam sem saber por que estão contratando. Né? Porque as pessoas... Precisa fazer um movimento local lá. E depois tem outra. Nós temos colegas nossos aí que chegam na empresa com o material dele, sem conhecer a realidade da empresa. Como que vai falar alguma coisa para a empresa se não sabe a realidade da empresa? Às vezes o que a empresa X precisa não é a mesma coisa que a Y. Sim. Então você tem que adaptar aquilo que você vai falar para aquela situação. Né? E tem gente que não se importa muito com isso. Não chega oba-oba, na verdade. Sim. Porque não chega a lugar nenhum. Tá aí, né? Se quiser conhecer mais aí a respeito dos conteúdos, das palestras, procura aí o professor Pontes, que com a bagagem que ele tem vai ser aí, ó, de extrema importância aí, né? Para a empresa, para a estou aguardando uma nova oportunidade de nós fazermos um trabalho junto, né, João? Ah, sim. Oportunidade não vai faltar, não. Tem bastante oportunidade, né? Vai fazer uns encaixes. Então, eu acho que depois fora nós vamos conversar a respeito sobre isso. Bom, eu quero agradecer aqui o professor Pontes, foi um prazer imenso receber o senhor aqui, foi um papo muito legal, tanto que, né, a gente já ultrapassou aqui o nosso horário padrão, mas porque o assunto ele é muito relevante, muito importante e muito legal de se falar também. De coração, e muito obrigado por ter atendido aí o convite e ter estado conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade, porque, na realidade, a gente tem que buscar, até como presidente da Academia sobre Letras, nós temos que procurar pessoas que estejam interessadas em divulgação da cultura. E vocês estão fazendo isso. Então, é um prazer imenso estar aqui, poder discutir com vocês, conversar, bater papo. Às vezes a gente comete alguma falha de memória, alguma coisa que possa dar, mas a gente vai para um caminho que vai facilitar a vida das demais pessoas. E isso que interessa para a gente, levar para a criançada a necessidade de se voltar um pouco para a cultura. O dia que as pessoas compreendem que cultura e educação transformam as pessoas e realmente motiva que eles sejam cidadãos efetivos, né? O mundo melhora, o Brasil melhora. Enquanto tiver essa lenga-lenga de todo mundo dividido, não se chega a lugar nenhum. É isso aí. Bom, quero agradecer você que esteve conosco também. Lembrando que esse episódio aqui, né, tem o apoio aqui do Centro Tecnológico Educacional Evolução. Então, se você quer se aprimorar na sua carreira profissional, fazer uma graduação, uma pós-graduação, um curso técnico, um curso profissionalizante, olha, áreas como robótica,
inteligência artificial, que está super em alta, né? O mercado está aberto para essas novas profissões. Inglês imersivo, procura a gente aqui no Evolução, que eu tenho certeza que você vai dar um up aí na tua carreira, tá? A gente está localizado aqui no Jardim Europa, em Sorocaba. Também quero aproveitar aqui e pedir para você se inscrever no nosso canal, porque sempre vamos ter aí super convidados, né, que trazem cada vez mais informações super relevantes a respeito da educação e você fica aí sempre antenado, tá? Se inscreve, deixa o seu comentário aqui embaixo, né, do que você achou desse episódio. Assista os demais vídeos que a gente já colocou no canal, ativa aí as notificações, deixa o like, tá? Que vai ser muito bom ter você aqui sempre conosco, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco e até a próxima.